A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. As provas que vêm quando nos afastamos de Deus. Os cristãos devem estar preparados para atravessar as provas porque Deus permite que eles passem. Às vezes, enfrentamos uma prova, tropeçamos numa armadilha colocada diante de nós pelo diabo. Como Pedro, o discípulo sucessor de Jesus, afundou na água e negou o Senhor 3 vezes, podemos ser açoitados por uma tempestade em nossa vida. As provações independem de idade, de posição social e da época em que vivemos. Os discípulos não foram exceção. Devemos levar em conta que a tempestade apareceu diante deles no momento em que eles estavam afastados do Senhor. Por mais que escutemos a palavra e vejamos grandes milagres, de certa forma a adversidade e a tempestade são inevitáveis, já que o diabo quer nos devorar a todo momento. O que ele quer é que a prova nos afaste de Jesus, para que venhamos a fracassar. Tanto na tela do televisor quanto do cinema, observamos que os animais selvagens da África vivem em grupos. O interessante, porém, é a estratégia usada pelos leões e pelos pumas. Primeiro, eles tratam de separar os pais de seus filhotes, para depois tomarem os filhotes às suas presas. Se o leão ataca primeiramente a cria, o pai ou a mãe a defenderá até a morte e provocará um grande dano. Algo semelhante ocorre com o diabo. O inimigo pode atacar quando estamos afastados de Jesus. Se estivermos juntos do Senhor, Satanás ficará sem ação. Será impossível que o diabo ataque nossa vida porque Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, está conosco. O diabo quer que caiamos em tentação, quer que o mundo entre em nosso coração para que venhamos a nos afastar de Jesus Cristo. Ao observar um pequeno abismo entre nós e Jesus, o diabo vem roubar, matar e destruir. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. Pedro compara o diabo a um leão. Você sabe que o leão ataca a presa e o faz sem reservas, investindo primeiro com suas patas contra o pescoço do animal e depois de matá-lo, devora o coração. Você sabe disso? Da mesma forma, o diabo não se preserva na hora de nos devorar. Ele penetra em nossa vida ao ver que nos afastamos de Jesus Cristo e que se tornou uma pequena fresta em nossa relação com o Senhor. Ataca matando, devorando e destruindo ao observar que estamos fracos e vulneráveis, porque já não temos o poder de Jesus Cristo. Portanto, não nos devemos ensoberbecer nunca. Precisamos permanecer despertos em humildade e junto do Senhor. Se você atravessa uma tempestade em sua vida, em seu lar, em seus negócios, deve primeiramente examinar quanto se afastou do Senhor Jesus Cristo.
As tempestades não aparecem quando o Senhor está conosco, e se elas surgirem, devemos manter a calma, assim como Pedro andou sobre a água. Como uma tempestade poderia açoitar o barco dos discípulos se o Senhor estava com eles? Essa é uma pergunta. Jesus estava dormindo e quando o diabo observou que os discípulos estavam atemorizados diante de uma pequena onda, enviou uma grande tempestade com o propósito de devorá-los por completo. No entanto, o diabo nunca nos pode atacar quando estamos com Jesus. Então, podemos manter a calma. Como o diabo pode pretender nos atacar se Jesus está conosco? Certamente, o diabo virá por um caminho e fugirá por 7. Veja o que diz o Salmos 91. Como demonstra como é a nossa vida quando estamos perto do Senhor. Está escrito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa para a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 para a sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará para a sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropecem em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Essa é uma grande promessa de Deus. Então, leia o Salmo 91 sempre e, sendo possível, procure memorizá-lo. Se você ler esse salmo e o decorar, sentirá uma paz e uma tranquilidade nunca antes experimentadas. Certamente, Jeová Shalom é a fonte de paz, porque assim como diz o Salmo 91, se o Senhor está conosco, a calamidade não atingirá nossa casa. Deus enviará seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos e em suas mãos ele nos levará, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Satanás virá por um caminho e fugirá por 7, porque Deus nos fortalecerá. Sobre o leão e a áspide, nós vamos pisar neles. Se não nos afastarmos do Senhor, alcançaremos vida em abundância, porque Jesus está conosco. Entretanto, se o diabo entrar em nosso coração e semear em nós o amor pelo mundo, já nos teremos afastado do Senhor. Como podemos saber se estamos ou não afastados do Senhor? Alguém que esteja afastado de Deus, ele se caracteriza por sua falta de interesse pelas coisas espirituais, ou seja, deixa de se interessar por Jesus e se concentra no mundo. Deixa de se interessar pelo reino dos céus e se concentra nas coisas mundanas. Deixa de servir a Cristo, de orar e de ir à igreja. Não pensa em participar de reuniões de células, em cultos familiares, reuniões de oração ou encontros de caráter espiritual. O mundo lhes parece muito mais prazeroso. Sua distração é mais a TV, os filmes, os jogos, do que a oração. Sua leitura é mais baseada em romances do que a Bíblia Sagrada. Os encontros com os amigos do mundo lhes são mais interessantes do que a participação em uma reunião de oração e a comunhão com os irmãos. Em poucas palavras, seu interesse muda
completamente. Eu pergunto, qual é o resultado de tudo isso? O resultado do prazer que o mundo nos oferece não é a felicidade nem aquela que se pode pensar que a igreja pode proporcionar a você. Não é alegria, mas a prova e a aflição que vem do diabo. Deixa eu repetir para você. O prazer que o mundo lhes oferece é, na realidade, prova no final e aflição do diabo. Não é a felicidade e nem a alegria que Deus pode proporcionar a você. No momento em que o nosso interesse se tornar mundano, é quando o diabo diz: este é o momento apropriado. Agora é o tempo para pôr meus planos em execução. Se ele se afastou do Senhor, é tempo de atacar. Vamos roubar, matar e destruir. E ele nos devora em questão de segundos. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não tem pena de ninguém. Você pode perguntar então, o que fazer se você tem se afastado dos caminhos do Senhor? Arrependimento é a resposta para a sua pergunta. Da mesma forma, quando o diabo está prestes a nos devorar, já é tarde demais para voltar atrás. Lutamos de todas as maneiras para poder sobreviver e superar a tempestade. O que você fará diante de uma situação como essa? Como acha que pode superar esse momento de alta periculosidade? Os discípulos estavam diante de uma grande tempestade. Você pode estar passando por uma grande tempestade no momento. As nuvens, o vento ruidoso, a chuva intensa e as ondas gigantescas apareceram de repente. Os discípulos tinham experiência do mar. Os pescadores sabiam como agir diante de uma tempestade. Por exemplo, a forma em que poderiam assumir o controle do barco. Entretanto, o tamanho da tempestade havia superado suas expectativas e, diante de tal circunstância, tanto suas experiências quanto seus talentos haviam se dissipado por completo. Ao ver que o barco estava afundando, sentiram frustração e desespero terríveis. Eles haviam tomado todas as providências que o homem poderia tomar, mas tudo foi inútil. Você que está ouvindo essa pregação, talvez você está passando a tempestade da sua vida. Todas as suas forças, todos os seus talentos, suas energias, sua inteligência, você tem aplicado para resolver esses problemas, mas não tem conseguido. Você muitas vezes tem se desesperado. E o que fazer diante de uma situação como essa? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei e Ele é o meu Salvador. Salmos 42 e o versículo 5. Os discípulos estavam angustiados por terem perdido a esperança em Deus. Quando nos encontramos num beco sem saída, devemos nos arrepender de ter levado uma vida egocêntrica. Diante de uma tempestade, adversidade ou aflição, primeiramente você deve se arrepender e se aproximar de Deus, erguendo as mãos e reconhecendo que só Ele pode ajudar você nessa situação. Essa é a melhor maneira de solucionar o seu problema. Não tente resolver os problemas por si só. Não se lamente. A lamentação não resolve nenhum problema. Você deve se arrepender por completo e, com o coração quebrantado, aproximar-se de Deus com lágrimas nos olhos. Dessa forma, o Senhor terá misericórdia e resolverá o seu problema. O apóstolo Paulo disse: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira do Senhor, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos capítulo 2 e o versículo 5. Isso significa que, se não nos arrependermos e não nos mantivermos firmes, a ira e o juízo de Deus virá sobre nós. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, esclarece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto é, Deus não se recusa a receber e nem nos deixa
e nem abandona quem vem a ele, com as mãos levantadas em atitude de arrependimento. O Senhor ensinou a Pedro: ainda que pequem contra você 7 vezes em um dia, e 7 vezes voltem dizendo, estou arrependido, perdoe. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro havia se referido a perdoar 7 vezes, como se isso fosse um esforço fora do comum para o homem. O Senhor, porém, lhes disse para perdoar 70 vezes 7. Se o Senhor mandou que perdoássemos 70 vezes 7, quanto mais perdoará nós, se apenas nos arrependermos e nos voltarmos para Ele? Certamente o Senhor não nos desapontará, tampouco nos deixará. Portanto, a pessoa que se arrepende não será destruída. Quem vai para o inferno vai porque não se arrependeu. Qualquer pessoa pode ser salva, se tão somente se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Por isso, devemos nos arrepender, quebrantando-nos e deixar de servir a nós mesmos, passando a servir ao Senhor. A felicidade deste mundo e neste mundo consiste em servir ao Senhor. Ou o homem serve ao diabo ou serve ao Senhor. Não existe situação intermediária. Adão e Eva foram criados para servir a Deus, mas serviram ao diabo, uma vez que viraram as costas para Deus e foram expulsos do Éden. Não existe opção. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Eu repito, se servirmos ao bom Senhor, desfrutaremos felicidade. Caso contrário, se servirmos ao mau Senhor, nossa vida será roubada, morta e destruída. Deus bom e o diabo é mau. Devemos saber que um Deus bom não nos pode causar dano e que um diabo mau não nos pode trazer gentilezas. Portanto, se você foi atingido por haver seguido o diabo, deve se arrepender, voltar-se para Deus e servir somente a Ele. Dessa maneira, Ele o perdoará e o receberá com os braços abertos. Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 7, nos exorta: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio deixe o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Nosso Deus é um Deus que tem compaixão de nós e não nos repreende se tão somente nos voltarmos para Ele arrependidos. Quando o filho pródigo voltou para o pai com o coração arrependido, seu irmão não o quis aceitar. Disse que não aceitaria um irmão que gastara tudo com as prostitutas. Entretanto, o pai o aceitou. E mais, alegrou-se e disse que seu filho mais novo estava morto, mas voltara a viver. Estava perdido, mas havia sido achado. Da mesma forma, Deus, o Pai, aceitará você com alegria. As pessoas o podem criticar e julgar, mas Deus não se recusa a aceitar ninguém que dele se aproxime com um coração arrependido. Ele o renovará por completo. Não se esqueça que Deus nunca o deixará, nem se afastará de você. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 5. Os discípulos estavam molhados por causa da tempestade. Seus cabelos ficaram despenteados e suas roupas grudadas no corpo por causa da água. Eles não sabiam o que fazer. Numa última tentativa de sobrevivência, recorreram a Jesus, que estava dormindo. Os métodos e esforços humanos não lhes serviram para nada. Pelo contrário, o mundo trouxe-lhes desesperança. Os discípulos deixaram todo o pensamento humano, voltaram-se para Jesus e clamaram: Senhor, Senhor, acorde porque estamos morrendo. Imediatamente o Senhor levantou-se, repreendeu as ondas e o vento. Ah, meus irmãos, a bonança chegou. O Senhor havia realizado um milagre. Se você está atravessando uma tempestade, a primeira coisa a fazer é clamar por Jesus
de todo o seu coração. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Jeremias declara o que o Senhor diz: clame a mim, e eu responderei e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. Deus não disse para sussurrarmos, muito menos para permanecermos entregues para a maldição. Disse para clamarmos. Isso significa levantar nossa voz e gritar bem forte para que Deus nos mostre as coisas grandiosas e ocultas e solucione nossos problemas. No Salmos 44, o salmista pede: levanta-te, nos socorre, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Salmos 44, versículos 26. Esse clamor do salmista mostra que devemos clamar a Deus. As Escrituras narram como Ezequias, rei de Judá, estava mortalmente enfermo. O profeta Isaías havia chegado para lhes dizer que colocasse sua casa em ordem porque certamente estava para morrer. Voltando-se para a parede, Ezequias começou a clamar com lágrimas nos olhos: Senhor, ajude-me, salve-me. Assim Isaías recebeu uma nova palavra da parte do Senhor. Diga a teu servo, Ezequias, que eu vi suas lágrimas e ouvi o seu clamor. Diga-lhes que prolongarei sua vida por mais 15 anos e o resgatarei das mãos do rei da Assíria. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e viu suas lágrimas. Deus não apenas prolongou seus dias de vida, como também, ao ouvir o seu clamor, salvou das mãos do rei da Assíria. Deus vê as lágrimas que derramamos. Se você atravessa uma tempestade, é tempo de clamar ao Senhor com todas as suas forças, porque Deus ouve o nosso clamor e resolve os nossos problemas. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O mesmo aconteceu com os discípulos. Eles não se aproximaram de Jesus sussurrando, muito menos ficaram quietos diante dele. Ao contrário, ele os tocaram, os sacudiram e gritaram pedindo ajuda. Se você passa por uma tempestade, deve se arrepender e quebrantar-se em clamor para que Deus o escute. Eu oro com frequência pelos enfermos, mas tenho visto que aqueles que clamam ao Senhor com todas as suas forças sempre recebem a cura de maneira muito mais fácil e simples. Ao contrário, aqueles que não clamam e não denotam estar ansiosos por receber a saúde, raras vezes são curados. Há ocasiões em que eu oro com todas as minhas forças, mas o enfermo me olha fixamente, como que dizendo: vamos ver o que acontece. Nesses casos, é muito provável que nada aconteça. Em um dia de abril de 1970, a Apollo 13 foi lançada em direção à Lua. Os cientistas previam que tudo correria perfeitamente. Entretanto, quando a nave voava a 32 mil quilômetros da Terra, ocorreu um acidente trágico com um tanque de oxigênio, o que impossibilitou a continuação da viagem. Os pilotos chamaram urgentemente a base em Houston, onde os que lá ofereciam apoio à nave nada mais poderia fazer senão dizer: retornem, orientando-se pela estrela polar. O esforço do homem havia chegado ao fim e ninguém podia prever nada mais. Assim que a notícia foi divulgada pelos meios de comunicação, a nação americana começou a orar, desde as 9 horas da manhã. Todos se uniram em oração. Os astronautas também oraram com todas as suas forças. Depois de certo tempo, a Apollo 13 caiu no Oceano Pacífico. Os astronautas foram resgatados por um navio de guerra da Marinha Americana e a primeira coisa que fizeram depois de sair da nave espacial foi orar a Deus. Pegando a mão do capelão da Força Naval, oraram: ó Deus, obrigado. Louvamos ao Senhor. Esse testemunho, meus irmãos, percorreu o mundo por meio de uma nota publicada pela revista Time. Quando a nave espacial, que é considerada a melhor nave e o melhor produto da ciência humana, deixou de funcionar, o homem não teve mais o que fazer senão apegar-se a Deus. Por mais que a época contemporânea se destaque por sua avançada ciência, a oração
não deixa de ser imprescindível. Sempre que enfrentamos uma provação vinda do diabo ou uma frustração do mundo, devemos buscar e clamar ao Senhor com todas as nossas forças. É então que o Senhor se levanta e repreende as ondas e os ventos. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Não existe nada impossível para o Deus Criador. Se clamarmos ao Senhor, Ele se levantará em nossa casa, em nossa família, em nossos negócios e acalmará a tempestade por meio de Sua palavra. Desperte Jesus e experimente o milagre junto a Ele. A prova da fé é a vitamina necessária para o crescimento espiritual. Todo ser humano cresce por intermédio da prova. Os estudantes aumentam sua capacidade intelectual mediante os exames, e os profissionais demonstram suas habilidades mediante testes relacionados para as suas especialidades. Não há ninguém no mundo que goste de se submeter a provas. No entanto, uma vez superada a prova, começa-se a caminhar pela trilha do crescimento. O mesmo acontece com a fé. Há níveis distintos de fé, e a prova é o barômetro pelo qual medimos o nível de nossa fé. Deus permite que passemos por provas para o exercício dos músculos da fé. O fato de não ter provas na vida não é motivo de contentamento. Ao contrário, se passamos por uma prova tão difícil que nos faça clamar: por que permites que isso me aconteça? Não nos devemos queixar ou murmurar, e sim nos alegrar, pensando no fato que Deus está medindo a nossa fé por meio daquela prova. Resumindo, a prova da fé é a vitalidade necessária para o crescimento espiritual. Mas o desejo de Deus é que, juntamente com a prova, você seja aprovado. E Ele nos dará o escape para que sejamos mais que vencedores. Deus abençoe vocês. Nunca baixe sua cabeça, nunca desista. Siga em frente e creia que Deus está com você em todas as situações de sua vida. Amém. Pessoal, pastor Gilson Soares aqui em Guarabira, na Paraíba. Deixe-me agradecer a sua companhia. Sua companhia tem sido muito importante para nós. Nós agradecemos aos mais de 60 mil inscritos do canal. Que Deus abençoe esses homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe aqueles que têm contribuído, aqueles que têm abençoado através da chave Pix e através do número da conta com seus dízimos e ofertas, abençoando assim a obra missionária em Guarabira, na Paraíba. Todos os dias nós oramos por vocês. Que Deus abençoe ricamente. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, dê o seu like, é importante para fortalecer o canal. Diga de onde está nos acompanhando, deixe o seu testemunho de fé ou um pedido de oração. E ainda mais, ative o sininho para receber mais notificações, tem muitas mensagens boas vindo aí de Paul Show, de Smith Wigglesworth, de Charles Finney, de muitos e muitos outros homens de Deus. Felicidades, sucesso na sua caminhada.